Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre uma outra forma de energia, chamada energia potencial. O que é energia potencial? Olha só, imagine um atleta que é um atleta, por exemplo, aquele atleta que usa arco e flecha, tá? Então o que o atleta faz? Ele com a sua musculatura, ele exerce uma força sobre o arco, fazendo com que este arco deforme. Então quanto maior for a deformação do arco, mais força ele estará fazendo, beleza? E aí, quando ele soltar esse arco, por exemplo, ele soltar a corda, o que acontece? A flecha, ela é disparada, ela ganha movimento, né? E aí a gente viu que esse movimento é energia cinética. Mas considere um instante em que ainda o atleta não soltou a corda. O atleta, ele ainda está com a corda fixa, presa, segura ali. Então, significa que a gente sabe que quando ele larga aquela corda, a flecha se move, significa que tinha alguma coisa guardada ali, alguma coisa armazenada. A partir do momento que ele começou a esticar o arco, alguma coisa começou a ser armazenada e ficou nesse estado até que ele soltasse a corda. Pois bem, pessoal, esse elemento que estava guardado aí, que depende da configuração do sistema, que depende da posição do sistema, nós chamamos de energia potencial. Então a energia potencial é um tipo de energia que está guardada, que está armazenada. E ela vai depender ali da configuração do sistema, da posição dos elementos do sistema, enfim, tá? O que é importante você guardar é que esse tipo de energia está armazenado, está ali à espera, digamos assim, de realizar trabalho, tá bom? Então, olha só, dentre esses tipos de energia potencial, tem dois que são muito importantes da gente considerar. O primeiro é a energia potencial gravitacional, que é o que a gente vai ver nessa videoaula aqui. E também tem a energia potencial elástica, que a gente vai ver na próxima videoaula, tá? Por isso que é importante vocês assistirem todas elas. Então vamos falar da energia potencial gravitacional. Bom, esse tipo de energia, né? Energia, um elemento que permite que os sistemas realizem trabalho. Potencial significa que ela está guardada, armazenada. E gravitacional é porque ela depende da posição dos objetos ali dentro do campo gravitacional. Por exemplo, do campo gravitacional terrestre, né? Então, esse sistema aí, objeto, campo gravitacional, ele pode armazenar esse tipo de energia que nós chamamos de potencial gravitacional, beleza? Energia potencial gravitacional está armazenada no campo gravitacional terrestre. Agora, vamos procurar uma maneira para a gente chegar até a conseguir uma equação, uma fórmula, assim, por assim dizer, que nos permita quantificar a energia potencial gravitacional de um sistema, beleza? Então vamos lá, lembrando que a gente chega a uma equação que nos permita calcular a energia de um sistema através do cálculo do trabalho, tá? Então vamos lá, vamos para isso aqui. Eu vou me utilizar aqui de uma figura no quadro para a gente entender melhor. Então, pessoal, observem aqui. A gente tem um objeto, tá? Um objeto de massa M, ele está aqui pendurado dentro de um campo gravitacional, que eu imagino que isso daqui é as proximidades da superfície da Terra, tá? Ou seja, a gente pode considerar dentro desse espaço aqui, em que esse objeto pode vir a se mover, a aceleração da gravidade se mantém constante, tá bom? Ele está ali dentro do campo gravitacional que a gente vai considerar constante. Ele está pendurado aqui por um fio a uma determinada altura do nível de referência. E o nível de referência, pessoal, pode ser qualquer coisa. Aqui, considere que esse aqui é o solo, tá? É o chão, beleza? Então, ele está posicionado a uma determinada altura acima do chão. Bom, numa situação inicial, ele está em repouso ali, né? Ele está parado ali. Vamos utilizar um pouquinho da nossa intuição, né? Daquilo que a gente já sabe do dia a dia. Se cortarmos esse fio aqui, a gente cortar esse fio, o que vai acontecer com o objeto? Certamente ele vai cair, né? Condições normais aí, está sendo uma surpresa, esse objeto ele vai cair. E ele entra em movimento. Bom, se ele entra em movimento, é porque ele tinha energia para fazer isso. Que tipo de energia é essa?
Bom, pessoal, objeto suspenso a uma determinada altura acima da superfície da Terra, dentro de um campo gravitacional, tem a energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional, tá certo? Vamos ver como é que a gente pode chegar a uma expressão para calcular o valor dessa energia. Vamos falar um pouquinho do trabalho? Qual seria aqui? Primeiro vamos identificar a força, né? A gente sabe que sobre esse objeto aqui atua uma força chamada força-peso, que tem a seguinte orientação. Esta aqui, ó, representei aqui a força-peso, uma força vertical para baixo, já sabemos um pouco sobre ela, né? A força-peso desse objeto é dado por M vezes G. Então, é essa força que será responsável pela realização de um trabalho, né, do trabalho aqui, se esse objeto vir a cair, tá? A partir do momento que esse fio se cortar, se partir. E aí, o objeto, como não tem nenhum obstáculo aqui no meio, esse objeto ele vai cair toda a extensão dessa altura H até colidir aqui com o solo, tá bom? Então, vamos determinar o trabalho no momento em que esse fio aí, ele é partido, a partir do momento em que esse fio aí é cortado, tá bom? Então é o seguinte, ó, o fio partiu e esse objeto ele vai cair ao longo de toda a extensão da altura H. Qual é a força que vai atuar sobre ele durante a queda? A força peso. Então, a gente pode calcular o trabalho dele, né, ou seja, o trabalho dessa força, o trabalho da força peso, da seguinte maneira. Então é o seguinte, olha, aqui, uma coisa importante aqui a se falar é que a gente já está considerando aqui, ó, a força-peso e a distância percorrida, né, tem a mesma direção, tá? Essa é uma direção paralela, então o ângulo entre a força e o deslocamento aqui é zero, então aquele cosseno de zero que aparece na expressão do trabalho vai dar 1, por isso que eu não estou escrevendo ali, beleza? Então tá, vamos continuar. Aqui, ó, o trabalho, então, vai ser o peso vezes a altura, porque o trabalho é força vezes o deslocamento. Mas a força que atua sobre esse objeto é a força-peso. E o deslocamento dele nada mais vai ser do que a altura a partir da qual ele vai cair. Muito bem, então aqui o peso nós sabemos que pode ser calculado através dessa expressão. M vezes G vezes H. Então eu cheguei à expressão do trabalho. O trabalho da força-peso, nesse caso, é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Pessoal, mas a gente define a energia como trabalho, tá? Trabalho e energia vão ser conceitos equivalentes aí. Um sistema, ele pode realizar trabalho quando ele tiver energia para isso e vice-versa. Então, se eu cheguei à expressão do trabalho dessa maneira, eu vou dizer que a energia potencial também é dada por mgh. Muito bem? Então, a expressão do cálculo da energia potencial gravitacional é dada por mgh, ou seja, um objeto de massa m dentro de um campo gravitacional g que se desloca, ou seja, que se move ao longo de uma altura h, que é a altura da qual ele cai, tá bom? Então, só para a gente finalizar isso aqui, esse h, ele é medido desde a posição onde o objeto se encontra até o nível de referência, tá bom? Então aqui, ó, esse objeto aqui, ele cai ao longo de toda essa altura h, a energia potencial dele para esta altura aqui vai ser dada por essa expressão. Se tiver um outro objeto, por exemplo, se a gente tivesse uma mesa aqui, talvez, sei lá, né, tem uma mesa aqui, ó, tem uma mesa aqui, então esse objeto vai cair desta posição até sobre a mesa. Esse H vai ser esse mesmo H aqui? Não, esse H vai ser o equivalente apenas, olha, deixa eu usar uma outra cor aqui no giz. Esse H vai ser essa altura aqui, tá bom? Que a gente pode chamar de, sei lá, de H1. Tá? Então, a energia potencial, a energia potencial gravitacional vai depender da altura relativa a qual o objeto estiver. Muito bem, pessoal? Então, com isso daí a gente fecha essa parte aqui de energia potencial gravitacional. Beleza? Pessoal, muitos estudos, vamos colocar em prática isso daí com a resolução de exercícios, porque as provas já estão chegando aí e a gente quer tirar o melhor, a gente quer obter o melhor resultado possível. Tá joia? Um forte abraço aí para vocês e muitos estudos aí.